Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e tua família. Querido, com bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, cumprimentando todos na paz do Senhor. Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Querido, eu estou com a Bíblia nas minhas mãos e eu tenho uma palavra para o meu, para o teu e para o nosso elevo espiritual no dia chamado hoje. Porque a palavra de Deus nos diz que hoje é o dia que fez o Senhor. Então, alegremos e regozijemos nesse dia. Querido, eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. E eu gostaria que você deixasse o seu like, o seu joinha, que você compartilhasse, você fazendo desse jeito. O YouTube reconhece e recomenda para mais pessoas. Então entre aí no canal que está escrito aí, ó, Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa e tua família. Querido, hoje eu quero fazer menção para o teu elevo espiritual no Salmos de número 13. Salmos de número 13, que é o Salmo de Davi. O Salmo de número 13, ele começa assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Até quando se esconderá o teu rosto sobre mim? Até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Querido, quando eu leio o Salmo de número 13, eu vejo um salmista numa depressão muito grande. Eu vejo um salmista aqui brigando com o seu interior. Eu vejo um salmista levando a sua vida bem para baixo, bem desanimado com as coisas que estavam acontecendo diante da sua face. O salmista, ele começa o salmo perguntando: até quando? Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Querido, quantas das vezes eu e você fazemos essa mesma pergunta para Deus? Muitas das vezes no nosso recôndito, no nosso lar, na nossa recâmara do quarto, a gente, quando estamos só, e a gente faz a mesma pergunta a Deus: até quando, Deus? Até quando? Porque eu sou pastor, mas não sou um homem de ferro, mas não sou o super-homem, não. Eu pago minhas contas, sinto as minhas dores, tenho dores no meu corpo, eu sou normal igual a você. Às vezes você nos olha com um olhar diferente, achando que não passamos as mesmas agruras que você passa. Querido, muito pelo contrário, porque dentro da palavra de Deus ela diz que aquele que muito é dado, muito é cobrado. É por isso que muitas das vezes nós nos apegamos no nosso cantinho, ou até mesmo no monte, ficamos no nosso lugar pessoal para desabafarmos com Deus. Quando eu ia para o monte lá no Rio de Janeiro, no Monte do Azeite, ou até mesmo no monte lá em Raiz da Serra, eu já tinha o meu lugar separado, onde eu chorava,
onde eu sorria e onde eu recebia a minha vitória da parte de Deus naquele lugar. Muitas das vezes foi muito, mas muito choro para que arrancasse de Deus a minha vitória. Porque nada para mim, nada para você que somos crentes na pessoa de Jesus, ela vai vir de mão beijada, ela vai vir fácil. Porque se vir fácil, pode ter certeza que está com defeito, que está com algum problema que mais tarde vai nos causar dores e danos. Eu vejo o salmista perguntando a Deus até quando ele ia viver naquele vento, naquela prova e naquela tempestade. Embora o salmista tinha uma vida inteira de provisão, porque o salmista era um rei, porque o salmista tinha os seus empregados, porque o salmista Davi tinha suas lutas, suas batalhas, mas tinha onde reclinar a sua cabeça. O salmista no seu palácio muitas das vezes se sentia só, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. No Salmo 13 ele relata muito bem que ele estava só. Querido, muitas das vezes deparamos com esta solidão porque falta algo da parte de Deus para que seja preenchido esse vazio que o mundo deixou, que as coisas que participamos deixou. Porque nem tudo vai preencher a tua vida. O que faz preencher a minha vida e o meu espírito é a presença do Todo-Poderoso. E a presença de Deus, ela não vai vir assim. Ela vai vir quando eu buscar, quando eu clamar. Porque ele disse: clamas a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, o qual não sabes. Querido, quando eu vejo um salmista perguntando até Deus, até quando? Ele diz: até quando te esquecerás de mim para sempre? Só que a Bíblia nos diz: porventura pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta? Aí a resposta é: todavia eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. Por mais lutas, por mais tempestades, por mais coisas que passamos na vida, nós temos que entender que tudo está de acordo com o querer e a vontade de Deus. Quem sabe que o meu querer era instalar os dedos e as coisas acontecerem. Só que para Deus é um processo entre o querer e o realizar e o receber. Entre querer e o realizar e o receber, existe uma coisa chamada tempo para todas as coisas. E o salmista no Salmo 13 não quis esperar o tempo de Deus e passou a reclamar com Deus: até quando? Até quando? Quem sabe que você está vivendo essa mesma forma que o salmista viveu, perguntando para o Senhor: até quando o meu filho vai me tratar desta maneira? Até quando o meu esposo vai viver frio comigo? Até quando? Até quando a minha filha passa por mim, não dá nem as horas, não querem saber? Quem sabe que eu estou falando com mulheres que estão vivendo esse dilema dentro da sua casa, ou até com um homem perguntando: até quando, Senhor, esta solidão? Se eu te sirvo com alegria. Querido, há vazios, olha para cá, há vazio nas nossas vidas, que somos nós mesmos que causamos, que somos nós mesmos que procuramos esse vazio, tentando preencher com coisas do mundo,
E quanto mais se enche com as coisas do mundo, mais se torna vazio. Existe uma coisa nas nossas vidas, que é buscar a Deus enquanto se pode achar, que é invocar enquanto Ele está perto, porque estamos vivendo dias maus. E o salmista disse: até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração? E nós sabemos que um coração alegre, ele formoseia o rosto. Um coração alegre tem o brilho do Espírito. Um coração alegre tem o brilho do Espírito Santo. Mas um coração triste, uma alma abatida, todo amargo se torna doce para essa pessoa, porque a pessoa procura refúgio em pessoas, e muitas vezes essas pessoas estão como ela, vazias, e muitas das vezes não encontram refúgio na pessoa que está do lado, porque a pessoa está passando pelo mesmo processo que ela está passando, ou seja, a ausência de Deus. Porque quando eu estou sem Deus, com a ausência dele na minha vida, tudo se torna vazio, tudo se torna trevas. O salmista reclamando com Deus, colocando na mesa de Deus a sua vida, se expondo do seu problema para Deus, porque é melhor você se expor para Deus o que você passa, do que falar para o teu amigo da direita, da esquerda, para o seu vizinho, que só está esperando uma brechinha sua para apontar. Está vendo? Está passando isso porque é crente, porque quando era lá fora no mundo, tinha tudo do bom e do melhor. Hoje está na igreja, passa o estreito. Hoje está na igreja, vive assim. Então, querido, quando for falar para alguém, se dirija a Deus, consulte a Deus, mesmo tendo tristeza no teu coração, busque a Ele, porque Ele está pronto para te ouvir. Hora nenhuma o Senhor vai virar as costas para você que está passando na luta, está passando na dificuldade, porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Ele diz: filho meu, me dá o teu coração que eu te darei paz. Se vivemos em guerra, é porque não queremos dar o nosso coração para Deus habitar e fazer morada. Atenta em mim. Olha que o salmista diz: até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza em coração? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? O salmista aqui não está falando do vizinho da direita e da esquerda, não está falando dos falsos amigos, não, o inimigo não, está falando do inimigo da nossa alma, porque toda tristeza, toda amargura, todo desprezo, quem coloca é ele na nossa mente, porque se ele consegue ganhar a mente, ele ganha o coração e ganha todo o corpo. Nós temos que ter cuidado em tratar a nossa mente, de cuidar da nossa mente, porque só quem é salvo é que pode salvar, só quem é sadio é que pode falar da sua vida. Querido, o salmista disse: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? O inimigo só sabe daquilo que eu solto, daquilo que eu falo, porque aquilo que está aqui na minha mente, ele só vai saber se minha boca confessar que eu sou um derrotado, que eu sou um fracassado, que eu vivo de favores. Porque no momento em que eu parti para cima na batalha, na guerra que está travada contra ele, a Bíblia me dá o direito de dizer que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus.
Porque assim como o homem tem limite, o diabo também é limitado na tua vida. O diabo só vai até onde Deus quer. Ele não passa dali. Porque ele tem um limite dele fazer as suas maldades por permissão de Deus. E o salmista diz: atenta para mim e ouve-me, Senhor. Atenta para mim e ouve, Senhor meu Deus. Uma coisa que o Senhor ouve é a oração do justo. Porque aqui dentro da Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Talvez não fez efeito ainda, porque você não foi justificado, porque você não pratica a justiça, para que Deus use dessa mesma justiça para abençoar a tua vida. Atenta-te para mim e ouve, meu Deus, ilumina meus olhos, para que eu não adormeça na morte espiritual. O salmista está falando da sua morte espiritual, porque a pior coisa desse mundo é morrer espiritualmente. Ele se torna um morto vivo. Um morto vivo, aparentemente está vivo, mas por dentro está morto, mas por dentro está morrendo aos poucos, mas por dentro está sendo sepultado. Por isso que a Bíblia diz que muitos parecem como um sepulcro caiado. Você já foi num cemitério? Você viu um mausoléu, como é que é bonito, todo de mármore, todo de vidro, com o nome em design bem bonito, mas o que tem ali são restos mortais. Tem pessoas vivendo desta forma, bonita por fora, terno importado, gravado importado, sapato importado, tudo do bom e do melhor, só que está como Ezequiel 37, um vale cheio de ossos secos. Ilumine meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não vindo a se alegrar, vendo eu a vacilar. Porque o inimigo da nossa alma, querido, ele não quer te matar de uma vez. Porque o inimigo da nossa alma não quer dar um golpe e acabar com a tua vida. Não, muito pelo contrário. Ele vai minando a tua fé. Ele bate hoje num lugar, depois bate em outro. Ou seja, bate no marido, aflige o marido, depois ela vai afligir os filhos, os netos, depois a sua saúde, debilitando assim você de buscar a Deus. Porque o diabo é covarde. O diabo é covarde. Ele não chega e acaba de uma vez. Ele vai ferindo aos poucos, vai matando aos poucos. A pessoa que era fervorosa na igreja, quarta, sexta e domingo, ele tira o dia de quarta e fica só sexta e domingo, e vai minando a fé da pessoa. É a pessoa que passava sexta e domingo na igreja, só passa aí domingo. Aí ele viu quem deu jeito, aí tira o domingo da pessoa, fazendo com que chegue pessoas no dia de culto, na hora de culto, fazem com que parentes cheguem no seu horário, para que você não busque a face do Senhor, e você se torna fraca, morta espiritual, porque o diabo vai matando aos poucos. E o salmista, tudo isso ele viu, e ele fica se perguntando: até quando, Senhor? Até quando? Olha para cá que eu estou caminhando por fim. Quantas das vezes perguntamos a Deus, a Jesus Cristo: até quando, Senhor?
esse fardo pesado nas minhas costas? Até quando terei que carregar essa cruz? Querido, mas todo o peso da cruz, ela tem um peso, ela tem a medida certa. Porque o Senhor jamais vai colocar algo sobre você, sobre mim, no qual nós não pudéssemos, olha para cá, carregar este peso. Carregue primeiro o teu peso, a tua cruz, para depois ajudar os outros. Queira para você primeiro, para buscar primeiro, querer Deus primeiro, para depois buscar pela sua casa. No livro de Josué, Josué diz assim, ó: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué não disse primeiro a casa dele, não. Primeiro eu, a primeira pessoa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando a gente faz isso, transferindo para nós a responsabilidade que está nas nossas mãos, até aquilo que é para dar errado, Deus faz dar certo. Quando eu vejo o salmista reclamando com Deus, perguntando: Senhor, até quando? Quantas das vezes eu e você nos pegamos, perguntando a Deus sobre a mesma coisa? Até quando, Senhor? Até quando? Só que o salmista passa o Salmo 13 todinho reclamando. Ele passa o Salmo de número 13, do 1 ao 4, reclamando. Porque isso, porque aquilo, porque meu inimigo. Por quê? Querido, nós temos que deixar os porquês da vida e aprender o pra quê. O pra quê dessa luta. O pra quê desta prova. Porque os porquês, ele não vai te dar direção. Agora o pra quê que você está passando vai te direcionar a coisa certa, fazer certo, a ir certo e ir em frente, seguindo sempre em frente, com o olho fixo no alvo que é Jesus. Quando eu vejo o salmista só reclamando, eu tiro para a minha vida, eu tiro para a tua vida, que a gente reclama mais do que agradece, que a gente lamenta mais do que louva a Deus, que a gente está mais para baixo do que firme. Quando o salmista diz: até quando? Se a gente olhar a vida de Davi, ele não tinha motivo de reclamar. Se a gente olhar o ministério do rei Davi, ele não tinha por obrigação de reclamar, apenas adorar pelo que o deu. Tudo que ele tinha foi Deus que deu. E além de Deus dar, ele teve um privilégio que os outros não teve, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas nem por isso, segundo o coração de Deus, nem por isso ele deixou de passar nas lutas, nas provas, nas tentativas de morte que Saul e outros reis tentaram matá-lo. Querido, todo aquele que é de Deus, o particular, olha, olha para cá, porque todo aquele que é de Deus, o particular é diferente. Você passa na prova porque tua família não passa o que você já passou. Você passa na luta porque ninguém viveu o que você vive, ninguém sabe como você vive. Para eles, estala os dedos, as coisas acontecem. Para você, para passar, tem que ser no estreito, olha para cá. Tem que ser de lado, porque de frente não consegue. Porque todo aquele que é de Deus, querido, as coisas são estreitas, não vem fácil. Porque para quando chegar a bênção e a vitória, é para você olhar para trás e falar: Senhor, muito obrigado, porque eu fui fiel no pouco, mas no muito
Senhor me colocará. Porque eu fui fiel em toda a minha vida, mesmo passando por dificuldade, eu aprendi a dar glória na prova. Porque o deserto não me matou, o deserto apenas me fortaleceu para que eu cante um grande testemunho. O salmista passa do 1 ao 4 do Salmo 13 reclamando com Deus. Só que todos os momentos que ele reclama, Deus faz silêncio. Todo momento que ele murmura, Deus se cala. Porque Deus não gosta de murmuradores. Lembra do povo do deserto? 430 anos vivendo como escravo. Deus dava água, Deus dava comida, Deus dava maná, dava sol, dava nuvem para cobrir o sol durante o dia. E à noite, que era frio, Deus trazia uma bola de fogo, trazia fogo para a noite, para aquecer. E mesmo assim aquele povo reclamava tanto a ponto de fazer bezerro de ouro para adorar aquilo que tem boca, mas não fala. Quando eu vejo o salmista do 1 ao 4 do Salmo 13 só reclamando, mas quando chega no 5 e no 6, ele muda o quadro de murmuração para adoração. E ele diz: mas eu, pessoal, particular, como você tem que fazer, como eu tenho que fazer, mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação meu coração se alegrará. Mas eu confio que o Senhor é benigno, porque hora menos hora Ele irá me exaltar. Porque dia menos dia eu vou passar pela prova, mas cantando glória a Deus. Eu vou passar pelo deserto, porque tem testemunho para dar. Ele no 5, mas eu confio no Senhor, porque a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. São os que confiam no Senhor, porque a Bíblia diz que uns confiam em cavalo, outros confiam em carro, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos exércitos. E ele termina, ele começa reclamando no Salmo 13. Só vê murmuração, só reclamação. Mas ele termina o Salmo 13 falando assim: cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. O homem só vivia reclamando. Ele largou a reclamação, ele largou a murmuração e aprendeu uma coisa: agora eu vou louvar ao Senhor. Agora eu não vou reclamar nem murmurar não. Agora eu vou louvar ao Senhor na prova. E ele diz: portanto, cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Que no meio da murmuração, Deus não deixou faltar. No meio da murmuração, Deus esteve com ele. No meio da murmuração, Deus jamais deixou cair algo sobre ele que ele não pudesse suportar. Portanto, cantarei ao Senhor, porque tem me feito muito bem. Sabe que a gente pode dar glória a Deus? Sabe que nós podemos dizer aleluia, muito obrigado, Senhor? Porque as provas vêm, querido, não é para matar não. As provas e as lutas vêm para nos forjar o nosso caráter diante de Deus. Se estamos aptos, se estamos preparados para o que está por vir. E o que está por vir são coisas terríveis. O que está por vir, se você não tiver Deus, você vai sucumbir, vai cair, vai desviar. Então desde já o Senhor está te preparando, o Senhor está te forjando no fogo, para que você entre ouro
e saia do outro lado o ouro, da mesma forma que você entrou. O salmista deixou de reclamar e glorificou e confiou e agradeceu por tudo que o Senhor tinha feito na vida dele. Amém, querido? Chegamos ao final dessa mensagem. Olha, estou sentindo a graça de Deus. Estou sentindo a alegria da salvação através dessa mensagem. E eu quero orar por você agora. Quero te colocar na palma da mão do Senhor, para que o Senhor faça essa grande obra que Ele começou. Porque Deus não deixa nada pela metade. Então vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo. Atalaia de Cristo. Pastor, o que é um atalaia? Atalaia é um sentinela que fica vigiando se o inimigo vai entrar. O atalaia fica numa torre de vigília, olhando, vê quem entra, quem sai, quem chega. Então o canal está aí, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Está aí embaixo aí, ó. Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Deixe seu like, deixe o seu joinha, compartilhe, ative o sino das notificações para que o YouTube reconheça e você seja muitas e muitas vezes abençoado ouvindo essas mensagens. Amém? Vamos orar. Momento de oração, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, e nosso eterno e querido Pai, meu Deus, é no Teu nome que eu entro na Tua presença, que é no nome de Jesus, nome que está acima de todos os nomes, nome que toda boca, que toda língua vai confessar que só o Senhor é Deus. Pai, muito obrigado por colocar essas palavras na minha boca, porque o Salmo de número 139, Pai, diz: antes que eu fale qualquer coisa, qualquer palavra, o Senhor já conhece o que eu vou falar. Pai, então muito obrigado, Senhor, por esse dia chamado hoje. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, segurado a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Pai, eu te peço uma bênção especial, minha esposa Adriana, Senhor. Vai de encontro a tua serva, a tua filha. Faça segundo o seu querer e a tua vontade. Pai, eu te peço para os meus filhos que estão no Rio de Janeiro. Cura, salva, batiza. Dá vitória àqueles meninos lá no Rio de Janeiro. Os meus netos, os meus irmãos, Pai, eu coloco diante do Senhor. Os nossos parentes de perto, de longe, eu coloco diante das tuas mãos. Assim como coloco também, Pai, a minha vida à tua inteira disposição. Gasta-me, Senhor. Usa-me, Senhor, nesta obra tão espinhosa, Senhor, mas com um grande e avultado galardão. Porque a tua palavra nos diz que aquele que leva a preciosa semente, que é a tua palavra, chorando e gemendo, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Essa palavra me aproximou mais e mais de Ti, para aprender a glorificar na prova, nas lutas e na tempestade, e saber que tudo nesta vida é permissão sua. Pai, muito obrigado pela minha vida, pela minha casa, pela minha esposa e pela minha família. Muito obrigado, que eu agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus, que vive e que reina eternamente nas nossas vidas. Amém, querido? O canal está passando aí, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Amém? Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Faça assim, que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja na vida de todos que aguarda a vinda de Jesus. Todos juntos nesse dia, diga com fé, amém, amém, e graças
Graças a Deus. Querido, mais uma vez o canal tá passando aí, tá? Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Tá aí, ó. Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Glória a Deus.